Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Mais um cast de estrelas aqui, começando com o Gabriel Souza, da numerologia agora. Não, faz tempo que tu qual é o teu número como candidato a deputado estadual? 15 mil. 15 mil, tu vendo? 15.000. Não tem como errar. Eu não vou contar por que tu tá falando de números aí. Sim, porque 15 mil, o contrário de 15 é... 5. Não tem alusão nenhuma ao Lula, tá bom? Tô brincando. Grande, Gabriel. Comandante Nádia. Prazer estar aqui novamente contigo. Posso bater continência pra ti? Faz a continência. É assim ou assim? Eu sou assim e assim. Olha só. Tá. Mas e por que tu não aderiste no primeiro turno? Eu aderi. No primeiro turno, não. Sim, senhor. Mas ficou muito velado. Aderiu. Negativo, a Rosane de Oliveira até veiculou na coluna dela assim, então ó, ninguém farda ficou às É verdade. avessas. É verdade. Então ninguém ficou sabendo. Foi bem veiculado, inclusive todos ficaram sabendo no primeiro turno, abri meu voto ao Olha, Jair eu não sabia. Se Bolsonaro. eu soubesse, ele teria votado em ti. Mas não, isso aí não é brincando, Tem uma verdade. próxima oportunidade já, né? Não, Aham. mas se tu Não, mas se tivesse ficado claro, todos que se encostaram no Bolsonaro se elegeram. O que quer dizer se encostaram? Que tiveram Pegaram do no Bengala. tsunami. O único cara que não se encostou no Bolsonaro, além de quem estava com o Alckmin, como o PMDB no primeiro turno, pegar o Marcel Van Hatten, ele fez a votação por ele mesmo. Né? Foi. Não teve nada disso, ele fez a votação por ti mesmo. Eu não já sou Bolsonaro. Não. Então, parabéns. Ricardo Alfonso. Tudo bem? Que elegância, hein, Alfonso? Muito obrigado, Estou muito feliz hoje. O nosso querido amigo Chico Tasca vai ser presidente do BNDES. Mais conhecido por Joaquim Levy. Um abraço ao nosso Chiquinho do Barranco. Chiquinho do Barranco, presidente do BNDES. Já está aquecendo para entrar no gramado Pedro Westphalen. Deputado. Só que o... Mas há partidos, né, que as membras e os membros, eles não admitem esses artificialismos de bengala, né? E isso é por causa dos presidentes dos partidos, quando é presidentas também, né? Mas tem presidente ainda? Tem presidente também. Presidente? Presidente e presidenta, e membros e membras. Porque agora nós estamos no politicamente correto. Né? Não, então, mas me traduz isso em miúdo, não consigo Não, entender. é uma luta aí pelo politicamente correto, então não pode mais falar os membros e membras. Tem a presidenta, tem que ter o presidente. Não, mas agora vai trocar Não, agora isso. não tem Agora mais não tem isso. mais, agora acabou isso. Pois é, mas há Pedro uma luta aí Westphalen. nos bastidores. Deputado federal, hein? Recebemos bem aqui, Pedrinho. Não, já recebe. Pedrinho chegou. O senhor não é presidente do seu partido? Pedrinho chegou, não sabe o que está acontecendo. Não, o Nestor... Cheguei daqui para lá. O Nestor está sempre assim. Nem vou completar. Porque... Não, olha, Deixa eu ver. Deixa como alto astral, tá ótimo. Não, mas a dupla ali na Feira do Livro. Não, hoje, espetacular, Edson né? e o Paulo ali. Tá... Viu? Parece que tinha o Mário Tu Pirata visse qual era o escondido. cenário? Vê. Biblioteca do Exército. Do Exército. Sim. E ele não mandou a foto dele com o general Osório. Tu viu o general Osório? Tipo, vou tirar uma foto com o general Osório. Edson Bint, nosso Edson superintendente do Banco do fizeram Brasil. furor na Praça Alfândega. Aliás, eu Diz quero que, até diz que agradecer. o Mário Pirata estava junto. Não estava. Não, tá bom. Não fica com ciúmes que ele não estava. O Mário estava na Marinha. Estava na Marinha. Agora, Pedro Westphalen, eu quero agradecer aqui o Edson Bintin, porque ontem ele me conseguiu uma senha. Eu nem precisei de senha, né? Chegou lá, estava garantido com o pai da Gisele. Participei da sessão de autógrafos sem senha. Entrei pela porta dos fundos. Graças ao Edson Bintin. Mas ele, onde é que vai? Onde é que Melhor é ele se... impossível. Onde é que ele se meteu? Melhor é impossível. Olha só. Gisele. Olha o prestígio, uma prima do Edson Bintin. Diz que foi convidada para a ministra do Meio Ambiente, não aceitou e vai ser a Maitê Proença. A Gisele, ela tem dado todas as opiniões lá de Boston
sobre o meio ambiente no Brasil, como é que se resolve os problemas. O pai dela é um cara espetacular, ele deu uma resposta para uma revista americana, né? Quer era muito bonito, ele não sabe as que eu deixei lá na roça. As mais bonitas eu deixei. Outras 5 irmãs, não é juíza, né? Juíza Pode federal. ficar falando Juíza aí, federal. juíza federal. Não, mas é verdade. Pedro Westphalen, quantos mil votos, Pedro? 97.163. Foi bastante. Foi bastante. Uma eleição complicada, uma eleição em que muitos candidatos fizeram votos que eram invisíveis, não é? O efeito Não, que nós Bolsonaro. estávamos falando, não tinha chegado aqui, Efeito aqueles que Bolsonaro. usaram a bengala, Sim, sim. com exceção do Marcel, né, que seguiu uma rota própria, mas todos que pegaram a bengala do Bolsonaro se elegeram. Foram bem, fizeram votação muito grande e da nossa faixa de votos. Então, muito bem, eu tenho 32 mil votos em relação a outra eleição que eu tive, como estadual. Os nossos deputados federais pegamos 2 cadeiras, eram 6 cadeiras, o PT tinha 6 cadeiras, passou para 4 cadeiras, todos baixaram a votação, deputados eficientes, bons deputados. Consagrados, todos eles com serviços prestados, qualificados, né, e baixaram a votação. E esses votos foram migrados certamente para esse. Eu quero fazer uma pergunta. Você não acha que o Eduardo Leite está muito lento na escolha do seu secretariado? O Bolsonaro está bombando e todo momento tem mais um e mais um. Não, Ele convidou um e o secretário da Fazenda de Espírito Santo parece que ele não aceitou. E o problema não é quem fez toda... Foi também. O Aode também. Mas quem fez toda a economia no Espírito Santo foi a ex-secretária. Mas ela não quer. Esse assumiu em 2017. Mas a Ana Paula o Visconti, Ministério da Fazenda. Visconti, é uma que era grande técnica, né? Lidamos muito com ela na Secretaria do Tesouro Nacional, na ocasião da negociação com o regime de recuperação fiscal. Mas ela não quis também ter uma carreira mais a nível federal agora. Na verdade, também, quem assumir aqui vai assumir... Né, mas a Casa situação... Civil é que seria o primeiro, até agora nada, não foi indicado. Agora, essa demora em escolher o secretário está ligada à questão de que ele tem um problema grande para resolver este ano, em relação ao princípio da anualidade, que é a questão da manutenção das alíquotas de ICMS, que tem que ser votada ainda sob a égide da anterioridade fiscal. Os partidos que fazem parte da base não foram chamados para fazer uma conversa a respeito de um programa de governo. Não foram chamados ainda? Não. Mas comenta que ele foi a cada partido na Assembleia. Foi nas bancadas. Nas bancadas. Ele visitou Quem vai tratar no Partido Progressista disso aí é o presidente Celso Fernandes, naturalmente com alguns componentes que não vão estar presentes, até por ser federal. E a bancada tem que fazer parte, quem vota lá, a bancada estadual tem que fazer parte das negociações, sem dúvida nenhuma. E fará, mas ainda não foram chamados para conversar a respeito de que participação vai ter, como vai ser a participação. Isso realmente preocupa um pouco, precisamos aí em cima da... Tem especulações, né? Mas já se pode dizer, sem ser um azedume, né? Inclusive, que o governador foste muito bem, diga-se de passagem. Muito obrigado. Foste muito bem ali, o Pedrinho, né? Foi muito bem. Muito obrigado. A especulação é que eu ouvi que ele seria também convidado para continuar como secretário de Estado na mesma pasta, enfim. Não, mas não tem essa possibilidade. Mesmo não tendo, mas não fui convidado. Mesmo não tendo votado no Leite? Abri apoio explicitamente para o Sartori. Mas eu acho que está havendo uma... Mas não há nada, vou apoiar. Está havendo abertura? Eu acho que sim, eu acho que é importante a pluralidade. Vou apoiar as medidas que forem necessárias agora para o Estado continuar, não há nenhum problema. No momento em que o nosso partido tinha um candidato, que era o Luiz Carlos Reis, o Luiz Carlos era o nosso candidato. Acabou não sendo candidato. O Luiz Carlos Reis, na metade da campanha, abre abertamente a campanha para o Bolsonaro, e se elegeu também faz muito isso bem. Aí. Naquela ocasião, eu fiquei totalmente à vontade de abrir o voto para o candidato que eu achava que naquela ocasião tinha as melhores condições, que era o Sartori. Olha, eu quero dizer que eu presenciei isso lá no pátio do prédio que vocês moram. O Sartori disse, gringo, eu não vou votar em ti porque nós temos candidato. Eu vou votar com o candidato do meu partido. Dissesse para ele. Se nós não tivéssemos candidato, qualquer outro eu voto em ti. Foi ou não foi? Eu estava junto ou não estava? E daí o Reis saiu. Nos levou em casa. Isso. Nos deu a cara para cá, é exatamente isso aí. E foi o que aconteceu. Estou absolutamente tranquilo com isso aí. Mas acho que não devo fazer parte da sessão até por essas razões aí. Mas se pode dizer que a situação é de falimentar a pós-falimentar. Porque, olha só,
O Estado se mantém por uma razão. Se mantém porque tem uma liminar, se não me engano, o ministro Marco Aurélio, que permite que não se repasse uma parte da dívida. Parcela liminar essa que pode ser caçada a qualquer momento, porque isso é uma situação não tá pagando, emergencial. Bem, então, provavelmente, chegará um momento em que essa liminar poderá ser caçada. Temos ainda aí a questão do ICMS. Se o ICMS não for replicado agora, não sei como se comportará a Assembleia, muitos deputados saindo, uma alta renovação, não sei se eles renovarão, porque as entidades empresariais, pelo que sei de bastidores, não vão apoiar a manutenção. A Federação está apoiando. A Simone Leite tem uma audiência comigo amanhã. Só a Federação, mas Farsul, FIEGS, que quem sofre que não tendo essa renovação são os municípios, né? Os municípios são os... Não, mas eu não estou descendo juízo de valor, estou só falando da dificuldade. Veja só. Não, só para terminar. Então, olha só, tem o problema, está se mantendo artificialmente uma parte da dívida em função dessa liminar. Tem essa questão da renovação ou não da manutenção das alíquotas de ICMS. Quer dizer, é uma situação... Tem um aumento de funcionalismo também. Um aumento de funcionalismo também. Então, quer dizer, depois vem aumento do salário mínimo regional, etc. A situação é desesperadora e para o próximo governador será ainda mais desesperadora e assim por diante não tem o que fazer. Eu concordo discordando em parte, até porque participei do governo e as medidas que foram tomadas nesse governo, elas já começam a surtir efeito. As medidas da reforma providenciária foram feitas. Então já não faltam 20 anos para aposentar, faltam 16 anos. E os novos funcionários já entram no regime da Previdência Complementar. A responsabilidade fiscal também foi votada nesse governo e feita nesse governo. Quer dizer, ninguém pode, quando for suplementário, e também o programa de governo do Sartori era o regime de recuperação fiscal e continua sendo, que vai ter que ser feito. E sendo feito, ele vai ter margem para poder fazer financiamentos e equacionar alguns problemas emergenciais. Nesse meio tempo, o Estado vai se ajustando com as medidas cortadas nesse governo. ICMS, mais 2, 3 anos, vai ser necessário, sim, no meu ponto de vista. E aí tem que conversar vai ter que conversar com as corporações, vai ter que conversar com os deputados. Não tem como fazer diferente, não existe. Até porque isso fazia parte e os dois defenderam durante seu programa de governo. Não, eu estou só narrando um quadro, não estou dizendo... Sim, apresentando. Mas então eu vejo perspectivas... É assim nesse momento. Eu vejo perspectivas do Rio Grande do Sul melhorar, porque foi feito o início do trabalho e não vai ser interrompido, que não mudou a corrente completamente. Se tivesse mudado e voltado ao passado, aí eu teria realmente dificuldades em entender que poderia, em 4 anos, o Estado ser bem melhor. E eu acho que ele vai ser bem melhor. Eu também acho. Eu acho que o Estado tende a sair melhor na medida em que... Mas sem renovar o aumento de ICM? Não tem outro jeito. Não tem. Eu acho que tu tem que ter duas coisas. Tu tem que ter... Se não sair o aumento de ICM... Mas veja bem, tu não pode ter um aumento de ICM que inviabilize a adesão ao regime de recuperação fiscal. Porque o regime de recuperação fiscal na Lei 159, que é a Lei Complementar Federal, não pode abrir mão de receita. Tu não pode abrir mão de receita. Então eu quero entender melhor o que o governador prometeu na campanha, o governador eleito prometeu na campanha, eu vou baixar o imposto em 2 anos, vou prorrogar por 2 anos, depois eu baixo e vou aderir ao regime de recuperação fiscal. São duas coisas que, na minha opinião, e na opinião de quem lê a lei, eu só leio a lei, lá no artigo 8º, inciso 9 da Lei Federal 159, está escrito que tu não podes renunciar à receita e nem conceder benefício tributário que decorra de renúncia de receita, ressalvados os dispostos lá nos convênios do CONFAS. Né? Então, eu ainda não compreendi bem, eu já perguntei isso em vários momentos, aproveito aqui a TV Pampa, com toda a potência da TV Pampa, a audiência do programa do Paulo Sérgio, para reforçar. Há uma dúvida muito grande, eu não posso definir meu voto antes de entender melhor o que é o governador eleito. Ele quer aderir ao regime e quer baixar a prorrogação da Liga por 2 anos. Ele disse também que vai propor alterações no regime. Para isso precisa mudar a lei. A lei diz determinadas coisas e exige determinadas coisas dos estados que irão aderir ao regime. Ora, se a lei diz, é preciso mudar a lei para poder não cumprir aquilo que a lei está dizendo. Mas quando a gente examina os problemas do estado, a gente nota o seguinte: o número de inativos esse é um problema. Já ultrapassa o número de ativos. Sim. Bom, ninguém pode fazer nada com os inativos que eles não pediram, porque essas situações têm que se preservar o direito deles. Bem, mas isso é uma verdade insofismável. Quando se olha o quadro de funcionários ativos do Estado, a gente nota alguns setores onde há excesso de pessoas, ou seja, há muitas pessoas deslocadas para uma determinada tarefa.
e que fizeram concurso público para aquele cargo específico. Não há nem, tecnicamente, como remanejá-las para setores que estão extremamente carentes de pessoas. Então, vê só, olha o desequilíbrio. Nós temos gente demais em alguns setores e gente de menos em outros setores. Como é que nós vamos corrigir esse vetor? Esse é o grande drama, não é isso que vocês estão dizendo. O grande drama é esse. Inativos ultrapassou os ativos. Essa questão e gente demais em alguns setores. Tem setores aí que tem 4 mil licenças de saúde todo mês, 4 mil funcionários fora por licença de saúde. A não ser que haja uma epidemia, alguma coisa está mal nesse negócio. Então, alguma coisa está mal. Epidemia. É a indústria da mas... Então, eu quero dizer o seguinte, é difícil de equacionar uma situação assim. O que está acontecendo também em nível federal. Sim, a TV Brasil tinha a Previdência Pública, a Previdência Pública está exterminando as contas públicas. Tem pessoas, na minha área, na área jurídica, há tempos atrás, tinha isso, né? O sujeito ficava 5 anos no tribunal, proventos integrais para o resto da vida. Não há cálculo atuarial que suporte um negócio desse. E assim várias exceções. Mas continua isso. Atos secretos no Congresso e no Senado. Continua isso aí de 5 anos. Porque não. O cara vem do 5º Constitucional, fica 5 anos. Não. Quanto é agora? Há muito tempo. Tem que ter tempo de contribuição. Mas ninguém sai com menos de 12, 13, 14 anos. Não. E aí tem que ter a complementação para aposentar. Mas antes não havia cálculo atuarial. Mas eu fico me lembrando de quantos amigos nossos aí que saíram com 5, 6, 7. Que também não tem culpa de ter se beneficiado. Legal, né? Assim, não é moral nem ético, mas legal. Só estou dizendo que... Mas viu, Nestor, deixa eu só contribuir um pouco com a tua fala, porque realmente tu se debruçou sobre 2 problemas, que é a questão previdenciária e a questão de alocação de servidores das suas carreiras, onde há algumas carreiras que têm superávit de servidores e há carreiras que têm déficit, como, por exemplo, a Brigada Militar. A comandante Nádia conhece bem. Mas perceba que nós temos outras pautas. Essas são realmente difíceis de mexer, porque elas são com proteções constitucionais. O que nós podemos fazer, nós já fizemos, que é a Previdência Complementar, que vai fazer com que daqui a 16, 18 anos, como o deputado Pedro falou, os primeiros que se aposentarem já se aposentarem nesse regime que é sustentável e é indeficitável. Agora, há outras pautas, por exemplo, a questão da administração indireta. Nós temos estatais, empresas públicas que dão prejuízo no Rio Grande do Sul. Nós precisamos enfrentar essa pauta. O governo Sartori inaugurou essa pauta depois de um período de 2 décadas de tabu aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil de falar sobre a palavra privatização. Nós estamos enfrentando a pauta e só não tivemos o plebiscito por alguns problemas que tivemos lá na Assembleia Legislativa. Agora, há questões que são resolvíveis no Estado e essas questões podem dar um fôlego importante para o Estado. E daí o porquê a importância de aderir ao regime de recuperação fiscal, porque ali tu vai controlar os gastos. Se tu não tiver travas para não aumentar os gastos públicos, tu vai ter aumento de gasto público. Interessante, aliás, eu queria lhe perguntar, quando os constituintes estaduais redataram a Constituição, previram uma norma claríssima, e as normas constitucionais, sejam elas em nível federal ou nível estadual, elas, a interpretação literal é normalmente adequada. Não se pode viajar do ponto de vista da exegese, querer criar elucubrações. Ela dizia que, realizado o plebiscito, se poderia fazer determinadas situações. Por que é que foi para a Comissão de Constituição e Justiça um artigo claro da Constituição? Eu não consigo entender. E como é que um deputado pode pedir vistas de um dispositivo constitucional que é claro? Qual o objetivo? Bom, na verdade, isso foi uma decisão do presidente da época, né? O envio da matéria à Comissão de Constituição e Justiça, quando a matéria é proposta por um grupo de parlamentares, no caso de uma emenda constitucional, são 19 deputados. Certo. Eu fui o primeiro signatário e outros 18 assinaram junto conosco. Essa matéria está no regimento que quando a proposição de emenda constitucional é oriunda de parlamentares, ela passa pela Comissão de Constituição e Justiça. Quando ela é da mesa diretora, ela vai direto ao plenário, vai direto ao colégio de líderes. E foi o que nós conseguimos fazer quando o presidente Marlon Santos assume. Sim. Ele atende o pedido do governador, que foi negado na gestão do presidente Edgar Preto, para que pudéssemos fazer uma resolução de mesa, para que, aliás, um projeto de decreto legislativo da mesa, diretora da Assembleia, e com isso driblar esse dispositivo regimental que foi observado pelo presidente anterior, sob os nossos protestos, é verdade, porque nós também gostaríamos que fosse diretamente ao colégio de líderes. Eu estava muito curioso, mas como é que a Comissão de Constituição e Justiça negaria vigência do dispositivo constitucional? Uma coisa espetacular.
Mas a Comissão de Constituição e Justiça, pior do que negar dispositivos constitucionais, é liberar dispositivos inconstitucionais. Isso é o que mais acontece nas casas legislativas. Na Câmara também. Não é privilégio. Sabor irresistível, qualidade que já não surpreende mais. As linguiças e salsichões de Alimentos Castro, que está disponível em toda a rede Zafari. A qualidade vem desde 1960, antes da Redentora, 1960, quatro anos antes. O ministro Dias Toffoli, o movimento de 64. O movimento de 64. Está contigo, ministro Dias Toffoli. Está comigo. Ao menos daqui para fora, tá com ele, né? Mas tu pode encontrar, viu, Nestor, na rede Zafari. Sim. Lá que tu compras. Essas deliciosas salsichões. O Cremers informa, Novembro Azul é um movimento mundial que busca conscientizar a respeito da saúde masculina. O câncer de próstata é o mais comum entre os homens. Ocupa a segunda posição, pelo que me consta, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer. A campanha tem o objetivo de romper preconceitos, principalmente de alertar os homens para a importância do diagnóstico precoce. Cremers, estado de alerta pela saúde. Eu já estou até pensando em fazer esse negócio aí. Vinha fazendo. Falando do déficit da brigada militar, é interessante. Tenho medo de fazer. Seus homens que ficam tudo com medo da saúde. Falando no déficit da Brigada Militar, nos anos 89, quando eu ingressava na Brigada, nós tínhamos quase 34 mil homens e mulheres na Brigada Militar. E hoje, menos da metade. No governo Jair Soares, menos da metade. Nós tínhamos 34 mil. É isso aí, 34. E acaba o quê? Essa questão dos inativos, sim, acabam sendo maiores porque mulheres, os quadros... Era homem só. Entramos em 86, porque o quadro de ativos acaba sendo menor do que os inativos. Quando se completar o quadro de ativos na Brigada Militar, a tendência é os mais jovens acabarem pagando a previdência dos mais velhos, né? E além do que a Brigada Militar, mesmo depois de aposentados, continuamos contribuindo com a Previdência. Isso é importante se deixar bem claro, né? Os mais modernos e os mais veteranos. Né? Não vamos chamar os mais novos mais velhos, né? Que Olha, eu tive agora em Passo Fundo. Eu quero elogiar o nosso secretário Pedro Westphalen, pintando já o asfalto, bonito o asfalto. Aí eu quero perguntar o seguinte, claro que aquilo ali é um processo que induz a votar, né? Porque fazer aquele asfalto ali que estava sendo esperado há tanto tempo, mas por que demorou tanto, esperou a terminar as eleições para terminar? Eu estou falando do ponto de vista absolutamente pragmático, né? Claro. Por que acontece uma coisa dessa? Me somando também aqui ao Vanderlei de Cachoeirinha, que fala da 118, que o secretário tanto prometeu e continua cheia de desvios, não termina nunca. A 118, pelo amor de Deus, vamos lá ver a 118. Esse comentário da 118 é a maior injustiça do mundo. A 118 hoje é um canteiro de obras, está sendo feita em 3 anos, era uma obra que não tinha nem projeto. Os próprios comerciantes da 118 se manifestam numa alegria imensa de ter os seus negócios hoje já melhorados. Desocupamos 700 famílias, ela está em obras ainda. Tem obra. Essa desocupação, Pedro, das famílias é uma coisa que tem que ser ressalvada. Isso é coisa inédita, 700 foi uma famílias. Vitória. Foi organizado. Desculpa falar, mas se eu precisar tomar um Exordil para não ter um ataque cardíaco, vocês têm que ver. Olha só, se deu início hoje o primeiro simpósio jurídico de futebol sul-americano e nas palavras do presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, sem justiça não há contas claras. Não tem. Ele tá com saudade de ti, por isso. E olha o que disse aqui o... Olha o que os caras... Que cara dura. Sois um cara duro, sem vergonha. River se burlou de tu competição e nada insiste. Sois igual a Nicolás Leós, pero mais jovem. Por aqui vão os comentários. Tu imagina um negócio, simpósio sobre justiça. Mas deixa ele responder, então. Desculpa. Mas não me interessa. Interessa a 2/3 do Rio Grande esse assunto aí. Como? O presidente não gostou. 65%. Um terço do Brasil de Pelotas. Mas tinha muita coisa a ser feita e não se conseguiu fazer tudo. Muitas concluíram, outras estão em conclusão. Essa está em conclusão, como algumas não puderam ser feitas. Nós temos alguns gargalos muito ruins no Estado.
Agora, recentemente, recebeu uma crítica forte lá de Nova Petrópolis, sobre a linha temerária, não foi possível fazer. Não tinha dinheiro para fazer isso aí. Então tem alguns gargalos também que não foram bem. Mas recuperamos mais de 3 mil quilômetros. Passo Fundo, eu quero te parabenizar. Ainda estão em recuperação. E de Passo Fundo vai até Ibirubá, aquela estrada lá. Ele vai continuar, as obras continuam. O orçamento está aí, enfim. Foi uma organização do governo Sartori. Agora eu quero dizer, comandante Nádia, que eu fui a Passo Fundo agora para a inauguração do Passo Fundo Shopping, aliás, uma beleza de empreendimento, e saí triste de Passo Fundo. Por quê? Passo Fundo não tem buracos nenhum, tudo calçado, asfaltado, não tem grama não cortada, os meios fios pintados, a cidade organizada. Eu fui jantar com o Neymânica lá, os restaurantes lotados, a juventude na rua, uma cidade alegre, policiamento. Né? O prefeito Luciano eu vim triste de lá, muito triste. O prefeito é um craque. O Luciano Muito triste. Olha, sabe lá o que é isso? Vim triste de uma cidade nessas condições. E quem me sugerisse sobre isso? Não sei. Da capital para você. Porto Alegre tinha que ser 24 horas, né? Dá licença, gestor. Que figura. Porto Alegre tem que ser 24 horas, né? Eu digo, a capital gaúcha, nós temos que ter um... Mas tu é da base de apoio do prefeito. Não. O vice-prefeito do teu... Ah, não é do PP. Não é do meu, é do... É do PP, Pedro. é do Pedro. Eu apoio o Sartori, pô. Eu apoio o Sartori. Por favor. Mas o nosso deputado esteve uma incursão forte em Brasília lá. Mas ela andou meia... Da onde? Que ele sempre tira isso. Eu quero ajudar a cidade. A gente tem que contribuir com o prefeito. Então, eu digo assim, ajuda a é a cidade. mesma coisa. Hoje tem gente brigando. Eu sou contra o Bolsonaro. O presidente nem assumiu. Agora toda a culpa da educação que é ruim é do presidente Bolsonaro, que são 14 anos da esquerda. Toda a culpa da saúde ruim é do Bolsonaro. Mas a segurança. Do Bolsonaro? Quem disse mas isso? falam tudo, agora é a culpa do Bolsonaro. Mas ele nem assumiu. São Leopoldo falou. Prefeito São Leopoldo falou. Sim. Prefeito São Leopoldo falou. Muitas falas. Eu quero ajudar. Quem é o prefeito Tu São Leopoldo? perguntou quem falou, tô te respondendo. Quem é o prefeito São Leopoldo? Prefeito Ariva Anand de São Leopoldo. O Ariva. Falou que a culpa é do Bolsonaro. Tudo é culpa do Bolsonaro. Falou. Só respaldar o que está dizendo o comandante. Artigo em grande jornal de circulação da capital, de uma vereadora do PT, que agora se elegeu deputado estadual, dizendo que os professores agredidos nas escolas é culpa desse novo governo. Do Marquesan, isso aí. Eu vi isso. Não, e assim... Outra que falou. Sofia Cavedon. Do que? Novo governo? Que é do Marquesan. Que as Marquesan, professoras apanham. Do Bolsonaro. Do A Bolsonaro. culpa por essas agressões nos colégios é pela falta de diálogo e essa nova Entre onda quem? que está aí. Mas qual é o governo? Falta de diálogo. Bolsonaro. É que nem assumiu ainda. Não, dos que agora estão assumindo. Quer dizer, atrás não existiu nada. Paulo Sérgio, estou ligadona aqui. Sou a Mara de Viamão, nos encontramos hoje na Feira do Livro, por volta às 14 horas. Foi um prazer te conhecer ao lado daquela personalidade, parente de Zé Bündchen. Pessoalmente, um abraço. Programa maravilhoso. Amanhã estarei em Viamão. Almoçando no Paulo Sérgio, vamos ver o O nosso... Búfalo. Então, Mara, vai lá para Olha, conhecer estar lá em Viamão amanhã, comandante no Nádia. Búfalo. Paulo Sérgio, Oi. vamos ver o relatório do deputado Pedro Westphalen. Esteve em incursão, se apresentando em Brasília semana passada, lá, saber como é que foi. Reapresentando. Ele está indo muito ao Ele Brasil. chegou lá, não, essa vez ele chegou lá Não, para mostrar que chegou. são temas do municipalismo, está falando. O Haroldo, que foi meu chefe de gabinete, é presidente da Confederação Nacional dos Municípios. E nós tínhamos uma pauta municipal e essa vai ser uma das minhas bandeiras nacionais. O Haroldo me pediu para fazer eu tive uma reunião com o presidente Rodrigo Maia, que é o presidente da instituição, fui me apresentar ele lá, e o Haroldo pediu que eu levasse 16 reivindicações da Confederação. Eu digo, Haroldo, quem leva 16 não vai levar nenhuma. Aí eu olhei entre as pautas e vi que tinha uma muito importante que foi iniciada há muito tempo atrás, que é o aumento do FPM para os municípios. O retorno do FPM é muito importante e que precisava dar um passo agora, uma vez que já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, e dependia de uma atitude do presidente de implementar uma comissão especial para votar e fazer com que a partir do ano que vem já comece em setembro os municípios receberem 0,25% a mais do FPM, no outro ano 0,25%. Isso são bilhões de reais para os municípios. O presidente olhou aquela pauta e mandou instalar imediatamente. Então, vou segunda-feira a Brasília, na terça ele instaura essa comissão, vota e o ano que vem os municípios recebem na veia. Já temos resultado do Olha aí, Nem assumiu ainda. Eu Não, já isso que o aí- deputado Alceu Moreira, porque ele é um poeta.
Ele arrumou um jeito de chamar, um jeito de vagabundo, com toda a poesia dele assim. O presidente Rodrigo Maia é uma grande pessoa, uma grande face, mas não é muito chegado no trabalho. Não é trabalha, no suor na testa. Suor na testa. Não é muito chegado no suor da testa. Não, e falando... Então, a forma poética Mas chamou olha, de vagabundo. isso foi no fim de semana, isso foi no fim de semana. O Nestor falou ali da questão da Sofia Cabedon, que fez esse artigo. Eu digo, a esquerda geralmente tem uma tremenda capacidade de prever o futuro, mas não faz a sua, né, o seu retorno ali ao passado de tudo que fez, né? Então, o governo novo agradece, porque essa foi uma das causas dessa grande problema, essa mudança. de votos. Sim, a autocrítica é... Elegeram o Bolsonaro por isso. Mas foi uma grande pauta esse de 1%. É mais um passo de extrema importância. Um grande Parabéns, passo. Pedro. Não, muito bom. Não foi conseguido por mim, mas foi dado um passo. França, Itália, Argentina ou Portugal, a Vinhos do Mundo importa os mais emblemáticos rótulos de cada país para que você viva o melhor do universo dos vinhos. A Vinhos do Mundo se especializou em vinhos para atender você. Passe em uma das lojas da Vinhos do Mundo, na Cristóvão Colombo 1493, Getúlio Vargas 1135 e Alípio César 203. A situação é tal que o César Pacheco me disse, foi lá tomar vinho em Buenos Aires com o Milton Machado, com o Nestor Rain e com o Mário da Rosa, disse, pô, me arrependi não ter levado os vinhos da Vinhos do Mundo. Os caras foram lá e compraram vinho de R$900 a garrafa. Na hora da divisão eu tive que entrar, né? Porque agora eu vou ficar 2 meses sem beber vinho, diz o César Pacheco. Crédito com garantia de aplicação, você já viu isso? A Unicred tem. Aproveite as taxas a partir de CDI mais 0,29%. Eu disse hoje por Edson Bintti, nem o Banco do Brasil tem isso. E isso é um mês. E parcelamento é até 60 vezes para você usar o dinheiro como quiser. Cooperado Unicred, fale com o seu gerente de negócios e não perca esta oportunidade que é exclusiva para o Cooperado Unicred. Vamos agora ao quadro de saúde com o nosso PhD, Dr. Pedro Westphalen, em oncologia, titular do Clínicas, Pô, ele é precipitado, calma. Bienal, na oncologia, o cara é craque. Mais jovem membro da Academia. Vinícola. A grande gremista. Usou a tribuna da Câmara. Foi lá na Assembleia ele? Não. Gilberto? Não. Mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, presidente da Sul Rio Grandense, presidente da Bienal do Mercosul, reconduzido e conhecido Gilberto como... Gilberto Schwarzman. Calma, tem mais, rapaz. Tem mais como tu é precoce. Como tu é precoce. Olha aqui. E mais conhecido por André Rieu dos Pampas. Grande músico, grande tecladista e tudo mais. Vamos ao doutor... Gilberto Schwarzman. Olá, eu sou o professor Gilberto Schwarzman e gostaria de lançar um desafio aos meus colegas médicos. Nós médicos sabemos quais os fatores mais associados às mortes em nosso estado. Para as doenças do coração e das artérias, que matam 30% dos gaúchos, os principais são a pressão alta, o cigarro, a obesidade, o diabetes, o sedentarismo e o colesterol alto. Para o câncer, responsável por 20% de nossas mortes, temos de evitar o cigarro, o álcool em excesso, a obesidade, o sedentarismo, a exposição exagerada ao sol e as dietas ricas em gordura. Nas mulheres, temos de prevenir o câncer de mama com a mamografia, que é feita a partir dos 40 anos. Fazer o citopatológico do colo uterino nas mulheres com vida sexual ativa e vacinar as meninas de 8 a 12 anos contra o HPV. Nos homens, temos que fazer o toque retal e medir o PSA a partir dos 50 anos. Para ambos os sexos, temos de prevenir o câncer do intestino fazendo a colonoscopia a partir dos 50 anos. Essas ações reduzem muito as mortes por câncer. Outra lição muito importante é evitar as mortes violentas no trânsito ou por agressão entre pessoas, que chegam a 10% do total das mortes em nosso estado. E isso se faz ficando longe do álcool, combatendo as drogas e aderindo à educação no trânsito e direção defensiva. Com essas medidas, podemos reduzir as mortes do coração e artérias, as mortes por câncer e as mortes violentas, e assim atacamos de frente 2 de cada 3 mortes no Rio Grande do Sul. Que oportunidade preciosa, não? Vamos combinar o seguinte: cada vez que você atender um paciente ou qualquer pessoa, independente do motivo da consulta ou por qual porta o paciente chega ao sistema de saúde, você vai me prometer que perguntará ao paciente se ele mediu recentemente a pressão arterial, se
dosou o açúcar e o colesterol no sangue e vai repassar os outros itens que eu acabo de mencionar. Se houver algum deles que ainda não foi discutido, você vai recomendar ao paciente que faça como foi combinado. Na minha experiência, essa conversa não toma mais do que 5 minutos de uma consulta. E você se sentirá um médico melhor e uma pessoa muito mais solidária. Afinal, não há nada mais maravilhoso do que salvar a vida de alguém. Obrigado, doutor Gilberto. Liga, olha, o Moura aqui furando a fila e mandando no meu... no meu WhatsApp. Moura. Moura. Um abraço ao Moura. Ligadíssimo nesse baita programa, Paulo Sérgio. Abraço do Mourinha. Diz pro deputado Gabriel que ele chegou atrasado pro churrasco ontem. O Gabriel estava se queixando que chegou, não tinha mais um pedaço de carne. Chegou lá, ficou acerto, teve que sair para... Furar no comer centro. depois. Foi almoçar na Marina das Flores. Foi no Zafari, buscar as Não, pelo amor de Deus, Moura, tinha que ter guardado pro deputado. Aliás, tem um certo churrasco aí que até hoje, né? Não sei. Sim, vai sair. Foi com promessa de... Vai sair. Isso aí, eu vou dizer uma coisa, se for pagar essa conta aí... Olha aqui, eu fui almoçar... Vai faltar frigorífico. Olha aqui, fui convidado para o doutor Alfonsin almoçar com ele no domingo. Fiz um baita de um churrasco domingo no barranco, claro. E dividiu a conta. Ainda. Claro. Isso é o mínimo. Ele e o Hernani Polo. Cada um traz o seu cartão de crédito. Eles convidam, chega lá e divide a conta, rapaz. Pois é. Eu fui Como convidado. Convidado era eu. Paulo Sérgio, recado ao prefeito. É imperioso que seja resolvida a situação da Casa Azul, da Marechal Floriano, esquina com Riachuelo. Está causando imenso transtorno, mas que horror aquilo lá. Sugerimos que os nossos políticos eleitos, especialmente a comandante Nádia, e está lá com os nossos votos, tomem a providência com a máxima urgência. Essa novela vem desde 2013 e até hoje não fizeram nada. De Gaulle tinha razão, o Brasil não é um país sério. Salete, ali é uma vergonha o que está acontecendo ali. Sem providência nenhuma. Tombam a residência particular, as pessoas não têm dinheiro. Da confeitaria Rocco? Não, a outra. A outra, do lado da... Centro ali. Bem no centro. Bem perigoso. Um desvio enorme, um congestionamento bárbaro. Já pedimos todas as... para fazer toda essa demanda aí, mas até agora não. A Defesa Civil esteve lá. Do centro, como é chamado, é aqueles prédios inacabados. Sim. Aquilo ali, como eles não têm o reboco, os tijolos vão sendo castigados pela intempérie, pelo tempo, pela poluição, pelo vento, caindo, etc. Né? Aquilo pode dar um problema gravíssimo. Não, além de... Sei que as autoridades devem monitorar aquilo, a resistência, imagino, pelo menos. Além de ser utilizado para tráfico de drogas, guardar ali material... José Scipione dizendo que o Pampa Debates virou uma confraria da direita, não é mais o Pampa Debates. Eu concordo. José Scipione de São Leopoldo. Aqui, nós da esquerda nos sentimos deslocados aqui. Você mistura de esquerda. O cara de esquerda é o Paulo Sérgio. Boa noite a todos. E tu és de Pelotas? Como? Não entendi. Tu és de Pelotas? Se eu sou de Pelotas, não. Tu és de onde? Tramandaí. Ah, tá. Boa noite a todos. Lucas de São Chico. Paulo, pergunte ao deputado Pedro que tem de verdade na situação do deputado. Não, o deputado de Cachoeira deixa o rapaz quieto, ele vai sair em fevereiro. Dizem que ele não comparece às sessões da Câmara. Vem uma... O Marlon? Não, é o federal? Não, acho vamos que deixar assim. É o federal. Lamentável a entrevista do juiz Sérgio Moro ontem no Fantástico. A imagem daquele juiz que limparia o Brasil da corrupção, a cada dia que passa fica mais longe. Lamentável foi entrevistador. Eu ia dizer. Estava com sangue nos olhos da mulher para entrevistar o Moro lá. Quem é que entrevistou ele? Nem sei, não conheço lá, mas foi... Eu vi hoje a mulher estava com ódio. Mas ele... Tranquilo. Como eu me nego a assistir a Globo, né? Enfim. Eu não vi também. Eu vi hoje também. Eu vi hoje por isso. Eu vi um comentário que tinha havido, mas não vi quem. Vi um comentário que tentaram muito trazer embaraço a ele, mas que ele saiu bem. Mas que ele saiu bem. E tem um pessoal falando sobre o final a ideia de que ele tem que ir ao CNJ porque ele aceitou o cargo. Bom, o juiz Moro já falou que não continuará juiz. Estava em férias. Em férias o juiz pode aceitar ser acionista da empresa que ele quiser, aceitar o cargo que ele quiser. Ele pode exercer o cargo. Agora, conversar nas férias sobre o futuro dele, ele pode. E pode até assumir o compromisso. E dizer, olha, quando eu sair, vou assumir, e pode aceitar. Pode conversar sobre isso. Mas vai ser combativo. É que esse preciosismo vem. Agora, aquela gambiarra que se fez aqui no Rio Grande do Sul, aquilo não pode.
aquela gambiarra para tirar o Lula, aquilo não pode. A pergunta ao deputado, ele diz aqui, Frederico Westphalen. Não sei se é uma mistura da cidade com ele, ou se é do Frederico Antunes com o Pedro Westphalen. Ele é padrinho do Frederico Antunes. Eu vou contar para o Frederico. Se ele tem algum projeto... As duas são boas. Olha que ele está perguntando, a pergunta é boa. Se ele tem algum projeto em mente para desvincular os salários do judiciário dos demais poderes. Pergunto porque a corda sempre estoura nos estados e municípios. Aumentos em cascatas. O Anderson Flores pergunta. Anderson, o mais importante que desvincular é não votar nenhum aumento agora. O que aconteceu no Brasil foi um escárnio. Nesse momento de dificuldades nacional. E aqui no Estado, qualquer tipo de aumento, para qualquer segmento desses que ganham mais, é inimaginável votar. E esperar que o presidente não sancione. Pedro, inclusive, amanhã vai votar, é provável que vote, nós estamos segurando há um ano. Mas acho que amanhã vai ser a fim da linha, vai ao plenário da Assembleia o reajuste dos servidores dos poderes, Assembleia, Ministério Público, Judiciário, dá um impacto de quase 170 milhões de reais, não que não seja merecido naturalmente aos servidores, mas o servidor do Poder Executivo começaram a receber o salário hoje. E os servidores dos poderes estão com projetos lá para aumentar em quase 6% sua remuneração. Então nós vamos aí ter uma batalha mais importante lá no plenário. José Carlos Dimbé pergunta para o deputado Gabriel quando vão repassar os mais de 2 milhões que para fazer o hospital de Tramandaí funcionar ou vão deixar fechar? Foi repassado hoje, José Carlos. Mate quebrou. Repassado hoje. Pois é, hoje... Essa foi boa, dá licença, hein? Essa foi combinada, hein? Combinou com ele. Ele sabia que tinha sido. deputado. Tu combinou com ele? Esse hospital só... Te consagrou, esse hospital está aberto hoje devido à nossa ação lá, ele sabe disso, enérgica, né? Ele sabe? Isso deve saber, todos sabem. Mas, deputado, hoje... Todos que conhecem o hospital sabem. Hoje pela manhã, Camaquã, lá, nossa região, também estava nessa situação. Hoje ainda viu o nosso amigo gringo na Gaúcha, de manhã, falando sobre o caos do hospital de lá. E essa verba, porque lá é um hospital regional que atende 8 municípios ou 9. Sim, são 44 milhões de reais que entrou nessa também? Qual o problema? O problema é que tem... O problema não, é uma situação fática. Tem decisões judiciais obrigando o Estado a pagar, em primeiro lugar, a folha. Como a folha começou a ser paga hoje, o Estado pode pegar um pouco do dinheiro que já é insuficiente para repassar aos hospitais. Então, hoje foi repassado 44 milhões de reais aos hospitais. Foi pago toda a produção do mês passado. Então... Eu vi na entrevista que eles estavam 3 meses sem receber os subsídios lá. E o Hospital de Camaquã, e o Hospital de Montenegro fechando leitos e outras coisas. A projeção de tem 657 milhões de reais em atraso nesta rubrica específica. Eu desconheço a situação do Hospital de Camaquã, até posso me inteirar. O Hospital de Tramandaí, que é um hospital próprio do Estado, e por isso... Ele recebe primeiro o Hospital de Caxias, o Hospital de Alvorada e o Hospital de Cachoeirinha e o de Santa Maria agora, o Hospital Regional. São 5 hospitais próprios do Estado. Esses recebem antes do que os demais. Depois, o Estado passa os demais. Eu desconheço a situação do Hospital de Camaquã. Estão 3 meses e a situação é caótica. Diz que agora os funcionários não recebem, os médicos estão trabalhando por conta... Por abono, e a situação entrou. E o pronto-socorro, e todo o problema da BR-116, acidente vai para o Hospital de Camaquã. Então, é uma situação complicada. Tem 657 milhões em atraso, e mais as dificuldades naturais do Estado, inclusive 13º se aproximando, uma folha colando a outra. Qual é a perspectiva de resolver isso aí? Regime de recuperação fiscal. Não é a melhor opção, não seria a melhor solução. Mas é a solução possível. Voltaremos a respirar por aparelhos. Porque temos que tomar cuidado que votaremos lá sobre ICMS, para não inviabilizar a adesão ao regime de recuperação fiscal. Claro. Manda um abraço para o Nestor. Outro dia encontrei com ele foi muito gentil comigo, David Alborada, mandando dizer aqui. Um abraço grande a ele. Nestor é um cara gentil. Nosso dever. As estradas estaduais para Caxias do Sul estão um caco. Nossos impostos soam por este Rio Grande. Espero que o Eduardo Leite olhe para Caxias. Eduardo Pólvora Renner, de Caxias do Sul. Pô, o homem está acendendo pólvora no leite. Aqui. Tem algumas que não estão boas, mas ali a atenção dele está muito boa. Talvez alguns. Qual delas? 122 ou? Não, ele diz as estradas. Não, um caco. Não todas. Eu não concordo com ele. Alguns trechos não estão bem, mas não todos. Eu não sou secretário há 6 meses, mas
tenho acompanhado, eu viajei para lá agora, não é assim, não. Boa tarde. Pergunta ao Nestor Rain se ele já viu o prédio em construção anexo ao prédio do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ou em construção da empresa do Amazonas. Em estado de crise, até parece um deboche investimento destes, mesmo que seja com recurso do orçamento judiciário, o Hernani Pinto. Agora deu uma fusão aqui minha com o Hernani Polo. Estou perguntando para ti. Não, isso é uma questão... O Tribunal de Justiça, com muita cuidado, tem dito que ele gere seu próprio orçamento, gere dentro de modicidade, dentro de princípios gerais que não discutimos. Mas a sociedade tem uma compreensão de que todos estão no mesmo barco, porque se é verdade que o tribunal gere, e nós sabemos que gere efetivamente com muita responsabilidade seus recursos, também o funcionalismo público e uma série de pessoas aí que trabalham muito também se imaginam serem cumpridores do seu dever e não merecerem viver também essa situação. Então acaba o judiciário sofrendo algum desgaste em função de algumas situações anômalas que parece que agora vão acabar, que é o auxílio moradia, etc. e tal, como se fosse algo infenso a qualquer crise. Então isso traz para o judiciário uma antipatia da situação. Haja vista que há 6 ou 8 anos atrás o judiciário era a instituição mais admirada do país. E hoje ela sofreu um desgaste em função de algumas situações que ela não criou. Por exemplo, essa questão de se restringir o orçamento e a falência do poder público, o judiciário não contribuiu para isso, é verdade. Mas situações como o do auxílio moradia criaram uma situação de muito desgaste sobre a imagem do Poder Judiciário. Embora eu acho que é muito melhor o auxílio moradia do que esse aumento que está sendo dado. Eu defendo o auxílio moradia. Mas o auxílio moradia retém os magistrados, procuradores do Judiciário e no Ministério Público. Tem muita gente que fica lá, não se aposenta por causa do auxílio moradia. Se incorporar o salário como querem agora, com esse aumento, tira o auxílio moradia e volta o salário. Vai dar uma debandada geral, tem que botar gente no lugar. Não vai dar debandada geral, eu acho que vai dar debandada. Vai onerar, né? Vai dar. Mas numa análise superficial, se retirarem o auxílio moradia e mantiverem o aumento, vai dar mais ou menos elas por elas. Só que o pessoal vai se aposentar. Só que o pessoal vai se aposentar. Não, e aí vai Isso vai ver de cascata. Exatamente. Agora, isso é uma preocupação nossa que o Paulo Sérgio lembrou bem. Nós, usuários da justiça, o usuário e o advogado, quer ter juízes satisfeitos e pagos de acordo com a sua responsabilidade, que é grande. Então, também tem que haver cuidado para que o judiciário seja ainda uma carreira importante, uma carreira bem remunerada. Não, o problema é que tem essa questão da imagem do Supremo nisso tudo aí, que vem esse desgaste. E quando se fala que o ministro Supremo vai passar a ganhar 39 mil reais, se fosse só o ministro Supremo, eu acho que plenamente adequado o ministro Supremo ganhar 39 mil reais. O problema é o que resulta desses 39 mil reais do ministro Supremo. O problema é o desnudamento do Supremo, onde tem 6 consultores bucais, onde tem recreacionistas na folha do Supremo. Não, e essa semana uma notícia de uma viagem a Nova York, de alguns deles, que foi uma coisa terrível. Uma coisa... É esse trato que é ruim, esse trato faltou. A expressão gauchesca vai chairando. A austeridade terminou, né? Não tem austeridade. Não, e assim, por exemplo, uma coisa que acontece muito nos tribunais superiores, que o STJ está resolvendo, por exemplo, o regimento interno do STF, se bem me lembro, o Afonso me ajuda, ele dizia o seguinte: quem tira processo em carga para vistas, traz a sessão seguinte. Tem processo há 2 anos e meio. Sem dúvida. No STJ também. Quer dizer, não cumprem sequer o regimento interno, que é uma legislação autoimposta por eles mesmos. É complicado. Vamos então ao ponto final com a nossa Gimo, qualidade comprovada. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Westphalen, quando será asfaltado o trecho de Arroio do Meio a Capitão, que começou... Pô, lá também tem Capitão? Tem Capitão em Brasília. Vale Taquaria. Que começou no tempo do governo Brito, está abandonado até hoje. É a segunda mais importante rodovia de Arroio do Meio, onde circulam mais caminhões e carros que muitas rodovias asfaltadas sem prioridade. Maurício de Canoas, filho de Arroio do Meio. Tem razão. Mas ele tem problemas contratuais, problemas técnicos não puderam ser feitos, além da fonte de dinheiro. Não vai ser feito agora e acho que não vai ser recentemente. E a minha terra lá, Sertão Santana, tem alguma previsão?
Ele tá bem, deve tá bem, porra. Não, mas falta ligação entre... Falta 7 quilômetros ali. 7 quilômetros. 7 quilômetros, ó. Se tu, Paulo Sérgio, se tu ficou triste indo a Passo Fundo em relação a Porto Alegre, vem a São Leopoldo que tu vai ficar alegre em relação a Porto Alegre. Aqui tem mais buraco que qualquer outro lugar. Tem buraco a tudo que é gosto. O Miguel dos Santos, policial civil, e ele disse que votou no gringo aqui. Diz que é um horror. Está dizendo aqui em São Leopoldo. Quem é o prefeito de São Leopoldo? Ari Vanazzi do PT. Ari Vanazzi do PT. Ah, bom. Então tá. E está criticando os outros. Tá dizendo que o Bolsonaro é que teve culpa lá na redução de tudo é culpa dele. Aliás, professoras acreditam. Os buracos lá, eu acho que o Bolsonaro mandou bombardear São Leopoldo. Vocês da direita são muito irônicos. Então, faça o teu ponto final, Nestor. Não, vendo essas dificuldades que foram narradas aqui, né, a gente espera que haja por parte da classe política que vai, no caso da Assembleia, vai se renovar, que haja um trato muito hábil dessa questão aí das questões ligadas ao ICMS, que se viabilize ao novo governador as questões, mas quero reiterar que será realmente muito complicado, porque se a um lado há essa questão do equilíbrio das contas públicas, há também nessa região de São Leopoldo, que foi referido agora, fecha uma empresa por dia, em função da falta de competitividade em cima de impostos que são realmente escorchantes. Eu sei que não é culpa dos atuais governantes, nem dos que vêm, nem dos que virão. É culpa de uma situação conjuntural. Mas essa manutenção de impostos altos também traz um problema de competitividade muito grande. E, aliás, que já fez uma debandada de empresas que saíram do Rio Grande do Sul e foram para o Ceará, foram para outros estados, porque essa guerra fiscal existe e não adianta nós ignorarmos. As questões ligadas também a incentivos fiscais, simplesmente se nega, tá ótimo. Você diz assim, então não precisa. E ó, até logo. Então é uma situação bem Paulo difícil. Sérgio, o problema é o empoderamento das palavras ditas e às vezes mal interpretadas do futuro presidente Kleber Manuel de Montenegro. Teu ponto final. Não, dentro dessa, estamos falando tanto na questão das estradas e com o Pedro comentando. Semana passada fizemos um evento lá, nossa Comissão de Direito Agrário do Agronegócio da UAB, lá em Brasília, e compareceu no painel de abertura o embaixador da China, junto com o ex-ministro Turra, e estava o Luiz Carlos Reis, nosso futuro senador. E o embaixador, ansioso com a necessidade, com a melhor participação da China, exatamente na questão da logística. Ele disse que querem botar dinheiro. Trem e navio não vão levar para a China, pode, né, nessa linha a China... E na questão da agricultura, essa parceria, que eles já estão 50 bilhões por ano de dólares na aquisição de produtos. Veja só, o embaixador da China com uma expectativa fantástica sobre o Brasil, né? E nós com dificuldades aqui em absorver, porque nós não estamos preparados para esse tipo de coisa, né? Eu fiquei impressionado com o ânimo dele em relação a isso, da China investir mais no Brasil. É triste não termos uma malha ferroviária, né? É triste. Não tem nada, né? É triste. Tem concedido, deu um fiasco, né? Nossa. A concessão não pode ser usada. Exatamente. Diga para a comandante Nádia que a vergonha maior é o mercado público, que há 5 anos, com o segundo andar fechado por um incêndio ocorrido. Paulo de Porto Alegre. Não, o PPP... Então, seu ponto final, Nádia. Deixa eu responder isso primeiro. Não, faz o... não, mas aí o ponto final é outro. Não, peraí, vou responder. Responde e já faz o teu ponto final. PPPs, as parcerias públicos-privadas estão para serem votadas na Câmara de Vereadores. Já foram retiradas, já foram voltadas. Já o pessoal ali, os vereadores, tem vereadores que não querem. É a solução. E o pior que são vereadores de esquerda, que o próprio Lula implementou isso no Brasil. Então, assim... essa seria uma solução para o mercado público. Nós conseguimos aprovar, semana passada, eu sou coautora da podas das árvores que estão em risco. E tinha pessoas que, como bem diz o nosso apresentador aqui, o nosso querido Paulo, estão na vanguarda do atraso. Aí não dá. Infelizmente, é assim que funciona. Meu ponto final estou aí com uma esperança por um Brasil mais ponderado, mais seguro e livre da manipulação ideológica que acontece nas escolas municipais, estaduais, privadas aqui no nosso Brasil, no nosso Rio Grande do Sul. Tem que haver um espaço de igualdade, de isonomia dentro da sala de aula, onde as visões diferentes
opostas possam ser trazidas a partir de todos os temas e não só uma visão unilateral. Por isso que eu sou favorável à escola sem partido e acho que cabe um bom programa a respeito disso. Olha aqui, ó, estou dizendo o seguinte, como é que um soldado se aposenta como sargento, dobrando o salário? Por que isso, comandante Nádia? Olha, isso é da legislação. O soldado, isso não acontece mais na oficialidade, mas nos praças isso acontece. Mas, de toda forma, ele continua na inatividade, recolhendo a sua previdência. Quero aqui dizer também que hoje ingressaram 2.000 soldados, vão se aposentar 2.000 faz parte da legislação penal, da legislação, enfim, e merecem, vou dizer. São pessoas diferenciadas que colocam sua vida em risco. Por que não faz o curso logo direto para sargento? Já sai sargento? Depende do tempo. Isso aí é um plano de carreira que tem que ser discutido. Eu sou contra a escola sem partido. Eu acho que isso é um problema fácil de resolver. Tu troca todos os trabalhadores de educação, professores, tu resolve esse problema. Está resolvido o problema. Deixa eu falar dos 2.000 soldados que ingressaram, o Sartori com toda a dificuldade aí, fazendo 2.000 novos soldados ingressando. Que, aliás, muito criticado isso pelo Eduardo Leite. Foi criticado. Eduardo Leite que tinha que fazer isso de forma paulatina para não ter que aposentar lá na frente todos ao mesmo tempo. Mas não tem, nós estamos com aí um buraco. Folga todos ao mesmo... Na Brigada Militar nós estamos com um buraco. Estou dizendo aqui, a comandante Nádia se nega a ver a Globo. Como assim, se ela é fã de novelas? Deve te conhecer. Novela, mas enfim. E esses soldados aqui, Pampa Debates também é cultura, né? Soldados nossos que são os heróis da sociedade. Hoje faleceu o criador do Marvel Comics, aquele que fez o Homem-Aranha, Hulk, Lee, né? O sobrenome dele. Aos 95 anos em Los Angeles, aí os heróis que são de ficção e ingressaram hoje os nossos heróis de verdade. 2.000 soldados novos. Deputado Gabriel Souza, seu ponto final. Bom, quero agradecer, Paulo Sérgio, mais uma vez a oportunidade aqui de participar do teu programa e dizer que nós estamos lá na Assembleia Legislativa analisando, não é, os primeiros passos aí do governo eleito. Nós não queremos fazer e não faremos aquilo que fizeram conosco, que é uma oposição radical e intransigente. Ao contrário, nós vamos ajudar naquilo que é bom para o Estado e aquilo que a gente concorda, que é um Estado mais enxuto, mais voltado para os contribuintes que pagam seus impostos e menos voltado para dentro dele mesmo. Como falamos aqui no programa, são muitos os desafios, mas acreditamos aí que os próximos 4 anos podem ser melhores a partir do que já foi feito e será certamente aproveitado aí nesse próximo período. Então, estamos alertas, vigilantes e queremos contribuir, na medida do possível, nas votações da Assembleia com aquilo que for bom para o Rio Grande do Sul. Deputado estadual e deputado federal eleito, Pedro Westphalen, seu ponto final. Olha, eu quero também aqui dizer que eu sou um otimista em relação ao Brasil e ao Estado. Tem jeito de fazer o que tem que ser feito. Conseguimos fazer nesse governo uma recuperação e implementação de programas de infraestrutura e logística da mais alta qualidade. E deixamos um planejamento para os próximos 25 anos em ductovias, hidrovias, departamento aeroportuário, desde que se tenha determinação, planejamento, vocacionamento e, principalmente, usar bem os recursos públicos que existem. Sou um homem que devo, em Brasília, no meu mandato, fazer parte de uma parte da história do Brasil, que eu acredito que vai ser uma das mais importantes. Nós precisamos fazer pautas nacionais. A primeira grande pauta da reforma política real, reforma tributária e reforma previdenciária. Nós precisamos olhar para frente, fazendo as nossas diferenças um aprendizado para crescimento da busca do bem comum. E aqui no Estado, nesse final de mandato, vou fazer o que tem que fazer para que se possa dar governabilidade ao governo que foi eleito legitimamente. Passou a ser o governador de todos os gaúchos, inclusive meu governador. Esteve conosco, nós temos que ter responsabilidade, porque os executivos, eles propõem uma pauta e os legislativos aceitam ou não. Está na hora de parar com populismo e com demagogia. Os números estão aí. O governador Sartori foi um governador que tratou com muita lealdade a comunidade gaúcha, inclusive no mês da sua eleição de segundo turno, atrasou 30 dias o salário praticamente, porque não estava preocupado com a próxima eleição, mas sim com as próximas gerações. E eu acho que ele sai vencedor nesse processo, com uma votação muito boa e
muito grande em relação a tudo o que aconteceu durante a campanha. Atestado de incompetência e responsabilidade de uma administração pública, entrada de Porto Alegre pelo aeroporto, Avenida Farrapos, Avenida Voluntários da Pátria, um lixo. A passagem nível ninguém sabe se um dia vai ser inaugurada. O Adolfo Germano. Paulo Sérgio, vou dizer uma sugestão para o próximo governador. Aqueles programas que nós fizemos, Pampa e Governo do Estado, durante os seminários, da mais alta qualidade, com participação das comunidades regionais, devem continuar. Foi muito bom. Maravilha. Muito bom. Lamentável foi a Poliana Brita, entrevistadora do Moro. Tentou de todas as formas criar factoides e embaraçar o juiz. Mas ele saiu bem em todas as pegadinhas desta jornalista. Qual o nome dela? Eu não vou dizer. Poliana. Ela Tá, apresenta. tá explicado, o nome explica tudo. O nome é autoexplicativo. É a Poliana. Livrinhos para crianças. Poliana. O reino de Poliana, o mundo de Poliana. Sabe que eu tinha jantado com o Sartori ontem à noite. Cheguei em casa e liguei por acaso. E estava dando uma entrevista. Mas tu via sangue nos olhos daquela entrevistadora? É que apresenta o Fantástico. É a Ruiva, né? Tem que ter Mas foi assim, uma ação nas mais entrevistas com os positiva, candidatos né? presidenciais, se vocês lembrarem. Também foi complicado. Nunca foi uma tentativa, por exemplo, e isso beneficiou muito alguns candidatos. Nunca foi uma tentativa de perguntar assim, como é que o senhor vai resolver os gargalos da logística brasileira? Falar de programa. Não, nenhuma pergunta. Era só... Passado. Só embaraço, Como é que vocês só falaram? embaraço. Pegadinha. Só Só embaraço. Agora as coisas vão mudar. O MST vai ter que plantar, a Uni vai ter que estudar, a CUT vai ter que maravilha. trabalhar, a Folha vai ter que falar a verdade, o Mertiolate vai ter que voltar a arder, acabou a mamata. Simples assim. Maravilha. Pergunta ao deputado Westphalen sobre o Cais Mauá. Já foi inaugurado várias vezes. O nosso arquiteto engenheiro Eduardo Futuro. Não, o Estado fez a parte dele. Nós fizemos as revisões. Pô, sumiu 200 milhões Isso é do outra caixa coisa. do Cais Mauá, sabia? O Estado... 200 milhões foi pelo Se fala em ralo. dinheiro pouco, né? Isso aí Sim, são senhor. questões do grupo que estava fazendo, o privado. consórcio que faria. A parte do Estado foi feita, fizemos as liberações que tinham que ser feitas, e está lá agora. Se houve, problemas, tem que ver quem tem que pagar por isso aí. Não. Vem aí o Jornal da Pampa, os nossos apresentadores locais. E aqui de Porto Alegre, num micro vestido espetacular, a Vera Coloradíssima. Cônsul do Esporte Clube do Internacional. Esporte Clube Internacional, Adoro. a Vera Armando. Fiquem com ela e retornaremos Menina, vai amanhã ao com jogo, mais um uma Copa loucura. Debates. Até lá. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra.